Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a terrível perseguição do regime nazista contra as Testemunhas de Jeová. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em 1933, quando Hitler subiu ao poder, e principalmente a partir de 1934, após a morte do presidente Hindenburg e o nascimento da ditadura nazista na Alemanha, toda a sociedade alemã, incluindo igrejas, grupos e associações religiosas, foram obrigadas a prestar fidelidade ao partido nazista. Uma fidelidade cobrada de diversas formas, mas principalmente sob a forma de anúncios públicos de apoio e de ligação oficial a alguma das diversas organizações nazistas. Praticamente todas as grandes associações e organizações alemãs da época, tanto as religiosas como as profissionais, acabaram por jurar fidelidade ou a prestar apoio público ao regime nazista, mas houve uma organização religiosa que não seguiu essa tendência. Refiro-me às Testemunhas de Jeová, uma denominação cristã milenarista e restauracionista, dedicada principalmente à pregação e evangelização cristã porta a porta. Os primeiros missionários começaram a chegar à Europa no final do século XIX, com muitos estabelecendo-se na Alemanha. No início dos anos 30, havia na Alemanha um número estimado em cerca de 25.000 Testemunhas de Jeová, com mais membros na cidade alemã de Dresden do que em Nova York, a cidade sede do movimento. Como são totalmente contrários ao serviço militar, começaram a sofrer uma dura perseguição na Alemanha a partir da Primeira Guerra Mundial. Com toda a sociedade alemã envolvida naquele terrível conflito, as Testemunhas de Jeová, como se recusavam a combater, começaram a ser muito mal vistos, iniciando nos anos 20 uma perseguição crescente, com movimentos extremistas classificando-os de comunistas e judeus disfarçados. Em 1931, antes da subida de Hitler ao poder, o presidente Hindenburg publicou um decreto que institucionalizou a perseguição às Testemunhas de Jeová, com diversos estados alemães usando esse decreto para confiscar as suas publicações e para impedir as suas reuniões e as evangelizações porta a porta. Em 1933, com Hitler já como chanceler, foi aprovada uma lei obrigando todos os cidadãos e todas as organizações e associações alemãs a prestarem juramento ao partido nazista. Mas como as Testemunhas de Jeová se recusaram, declarando impedimento religioso, com seus membros se recusando inclusive a fazer a saudação nazista, a perseguição aumentou ainda mais de intensidade e violência, com muitos sendo acusados de traição, com casas e estabelecimentos comerciais sendo vandalizados e destruídos. Como as Testemunhas de Jeová se baseavam muito nas escrituras do Antigo Testamento, os nazistas os acusaram de serem judeus disfarçados. E como a organização tinha a sua sede em Nova York, foram também acusados de serem espiões e conspiradores financiados por Washington. Isso levou ao banimento da organização em alguns estados alemães em abril de 1933, com a polícia alemã prendendo muitos dos seus membros mais conhecidos. Em junho daquele ano, foi a vez da Bavária banir as Testemunhas de Jeová, acusando-os de baderna e agitação política. No dia 25 de junho de 1933, a organização apresentou um documento no qual se posicionava como politicamente neutra, apelando para o seu direito de culto e demonstração de fé. Mas o resultado foi justamente o oposto do pretendido, com tropas nazistas, liderando multidões enfurecidas, invadindo os locais de reuniões das Testemunhas de Jeová, com mais de 70 toneladas de panfletos e livros tendo sido queimados pelos nazistas em praça pública em agosto de 1933. No ano seguinte, com a situação piorando de dia para dia, Joseph Rutherford, o presidente da Sociedade Torre de Vigia, enviou uma carta pessoal a Hitler pedindo que desse a liberdade para os seus membros se reunirem, rezarem e seguirem com as suas rotinas de pregação religiosa. Mas, mais uma vez, o resultado foi justamente o oposto,
com todos os estados alemães banindo totalmente as testemunhas de Jeová, resultando em julho de 1935 no confisco de todos os bens, publicações e bíblias da Sociedade Torre de Vigia. E naquele mesmo ano, quando a Alemanha reinstituiu o serviço militar obrigatório, a perseguição às testemunhas de Jeová aumentou ainda mais, já que, como referi, eram totalmente contra o serviço militar. Milhares foram presos em 1935 por se recusarem a prestar o juramento ao regime nazista e a se apresentarem para o serviço militar obrigatório, com a Gestapo apresentando a eles um documento de renúncia de fé, através do qual juravam fidelidade a Hitler acima de qualquer outra organização religiosa. Mas como a maioria se recusou, essa demonstração de independência e de oposição irritou profundamente as autoridades alemãs da época, levando a prisões sem julgamento, a internações forçadas em instituições psiquiátricas e até mesmo a esterilização forçada. E foi em 1935 quando as primeiras testemunhas de Jeová começaram a ser enviadas para campos de concentração. Em 1938, cerca de 25% de toda a população de detidos nos campos alemães de concentração eram testemunhas de Jeová, devidamente identificados com um triângulo púrpura, o símbolo que identificava membros de grupos pacifistas ou objetores de consciência. Estima-se em 2000 a 2.500 o número de testemunhas de Jeová enviados para campos de concentração, o equivalente a 10% do número total de membros da organização na Alemanha, com 1.200 morrendo nos campos, na sua maioria por doenças causadas pela desnutrição e maus tratos. Outras 250 testemunhas de Jeová foram executadas na guilhotina por decisão de tribunais militares por se recusarem ao serviço militar obrigatório. Fontes estimam que de 500 a 600 crianças de famílias de testemunhas de Jeová foram retiradas à força e entregues a outras famílias alemãs. Apesar dos terríveis maus tratos, a Gestapo oferecia a eles uma saída rápida da prisão, bastando renunciar à sua fé e prestar juramento ao nazismo, com fontes referindo que dos 2.500 que foram enviados para campos de concentração, menos de 1% aceitou esses termos. Preferiam sofrer e morrer a abandonar aquilo no qual acreditavam.